A mansão Monteiro estava iluminada como nunca. Lustres de cristal refletiam as luzes douradas, as mesas estavam cobertas de pratarias cintilantes, taças de cristal e arranjos de rosas vermelhas importadas. Era o grande banquete de gala organizado por Eduardo Monteiro, um dos empresários mais influentes da cidade. Convidados chegavam em carros de luxo, mulheres exibiam vestidos caríssimos, homens em ternos impecáveis circulavam com olhares altivos. O evento prometia ser a noite mais comentada do ano. No meio daquele cenário de opulência, circulava Rosa, a faxineira da casa. Vestia o uniforme simples, cabelos presos às pressas e um olhar tímido, mas atento. Para ela, aquela noite seria mais uma jornada de trabalho, servindo os ricos que nunca notavam sua presença. Mas Rosa carregava algo dentro de si, uma dignidade silenciosa e uma memória afiada. Ela observava tudo, e raramente esquecia o que via. Enquanto os convidados brindavam com champanhe francesa, Rosa caminhava discretamente entre as mesas, recolhendo pratos e ajustando toalhas. Uma das convidadas, a socialite Beatriz Vasconcelos, notou sua presença e murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Parece que até empregada mal arrumada, o Eduardo trouxe para enfeitar a festa. As risadas ao redor ecoaram, cortando o coração de Rosa. Ela baixou os olhos, como sempre fazia quando tentavam diminuí-la. Mas Eduardo, o patrão, fingiu não ouvir. Para ele, manter a aparência diante dos investidores era mais importante do que defender uma funcionária. Enquanto a música clássica tocava ao fundo, Rosa se esforçava para manter a postura. Sabia que não podia responder, mas cada palavra cruel feria como uma faca. O jantar avançava, e os insultos velados continuavam. Uma convidada derramou vinho de propósito sobre a toalha e olhou para Rosa. Vai, limpa direito, é para isso que você serve. Outros riram. Rosa pegou o pano, limpou em silêncio, mas não deixou de reparar em um detalhe. O copo manchado estava na frente de um dos maiores concorrentes de Eduardo, o empresário Almeida. A taça tinha sido trocada rapidamente, e no fundo do cristal, um pequeno resquício de pó estranho chamou sua atenção. Ela não comentou nada, apenas guardou mentalmente o detalhe. Era algo estranho, mas ninguém ali daria ouvidos a uma faxineira. Enquanto isso, um grupo de jovens herdeiros zombava dela, dizendo que aquele vestido barato que usava devia feder a sabão em pó. Rosa respirava fundo, tentando não deixar as lágrimas escorrerem. Em determinado momento, Rosa esbarrou sem querer em um dos garçons, que deixou cair uma bandeja com taças. O barulho chamou a atenção de toda a sala. Beatriz Vasconcelos não perdeu a chance, incompetente. É por isso que gente desse nível nunca deveria estar em lugares como este. O salão inteiro silenciou por um instante, todos olhando para Rosa como se ela fosse a culpada pela tragédia. Eduardo, nervoso, apenas balançou a cabeça e disse: leve isso para a cozinha, Rosa. Aquela ordem, seca e fria, foi a gota de água. Não era apenas a vergonha do momento, era a confirmação de que, para todos ali, ela nunca passaria de uma sombra. Quando Rosa se virou para recolher os cacos de vidro, as portas da mansão se abriram bruscamente. 2 policiais fardados entraram com autoridade, chamando a atenção de todos. Temos um mandado para investigar esta festa, disse o sargento. Recebemos denúncias de que algo ilícito foi planejado neste banquete. Um burburinho tomou conta do salão. Convidados se entreolharam, alguns em pânico, outros indignados. Eduardo tentou manter a calma, mas sua expressão empalideceu. E naquele momento, Rosa lembrou da taça trocada, do pó estranho, do olhar suspeito de Almeida. Seu coração acelerou. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Os convidados ficaram estáticos. Uns cochichavam, outros seguravam suas taças com mãos trêmulas. Eduardo Monteiro levantou-se e tentou impor autoridade. Isto é um absurdo. Esta é uma festa privada, senhores. O sargento não se intimidou. Absurdo é ignorar denúncias de crime. Recebemos informações de que drogas e documentos falsos poderiam estar circulando aqui. O choque percorreu a sala. Olhares se cruzaram, cada um tentando esconder seus próprios segredos. Mas Rosa lembrava muito bem da troca de taças, e aquele resquício suspeito poderia ser a chave. Enquanto todos discutiam, Rosa permanecia de pé com o pano ainda nas mãos. Seus olhos, atentos, percorriam os rostos. Ela viu Almeida, o rival de Eduardo, suar frio.
Viu Beatriz Vasconcelos, que antes ria dela, esconder discretamente a bolsa debaixo da mesa. Rosa não era advogada nem policial, mas sabia ler pessoas. Anos de serviço a ensinaram a enxergar o que os ricos tentavam esconder. Eles estão com medo, pensou, e eu sei o porquê. Os policiais começaram a revistar discretamente mesas e pertences. Eduardo tentava impedir. Vocês não têm o direito de envergonhar meus convidados assim. Temos sim, retrucou o sargento. A denúncia veio acompanhada de provas. Nesse instante, Rosa sentiu o peso do segredo que carregava. Se permanecesse calada, todos acreditariam que ela era apenas a empregada atrapalhada que derrubava taças. Mas se falasse, poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, e sua voz, mesmo suave, cortou o silêncio. Eu vi algo. Todos se viraram para encará-la. Beatriz gargalhou de deboche. Até parece que agora vamos ouvir a faxineira. Mas o sargento se aproximou. Sério, diga o que viu. Rosa engoliu em seco, mas manteve firmeza. Um dos copos foi trocado às pressas, e havia um pó estranho no fundo. Eu vi quem fez isso. Foi o senhor Almeida. O salão explodiu em murmúrios. Almeida levantou-se indignado. Isso é ridículo. Vai acreditar em alguém como ela? Mas Rosa, firme, encarou-o nos olhos. E naquele momento, sua voz humilde tinha mais força do que todo o poder reunido naquela sala. O sargento ordenou: tragam a taça imediatamente. Um policial recolheu o copo, ainda sobre a mesa. O teste rápido confirmou a presença de substâncias ilícitas. A indignação de Almeida transformou-se em desespero. Os convidados, que antes riam de Rosa, agora a olhavam com respeito e medo. Eduardo, pálido, percebeu que toda a sua festa, preparada para exibir poder, havia se transformado em palco de escândalo. E no centro de tudo, a faxineira humilhada era agora a peça-chave que todos tentavam ignorar. O estalo do teste rápido ainda vibrava no ar quando os policiais cercaram a mesa de Almeida. O empresário abriu os braços, teatral. Querem me incriminar com um pó num copo? Por favor. Rosa não desviou o olhar. Não foi num copo. Foi na taça da mesa 7. O senhor trocou com a mesa 2 quando o garçom passou. Eu vi o senhor segurar a haste com o guardanapo, para não deixar marca. Metade do salão prendeu a respiração. O sargento fez sinal, e um agente foi até a mesa 7. A toalha tinha um vinco úmido onde uma taça havia repousado segundos antes, e ao lado, um guardanapo amassado com um tom de batom cereja que Rosa reconheceu, o mesmo que Beatriz Vasconcelos usara a noite inteira. Isso é ridículo, reagiu Beatriz, tentando esconder a bolsa atrás das costas. Rosa apontou, sem subir a voz. A senhora guardou algo na bolsa quando as taças caíram. Eu vi. O sargento estendeu a mão. Beatriz resistiu por um segundo, depois cedeu. De dentro, o policial retirou um envelope pardo e um pendrive preso com fita dupla face do tipo que se cola debaixo da mesa. Os convidados se entreolharam. O silêncio, pesado, tinha agora cheiro de culpa. Quero as câmeras da copa e do corredor de serviço, ordenou o sargento. Rosa guiou os agentes por dentro da casa, conhecia cada dobra da mansão, cada tomada escondida, onde a equipe técnica ligava extensões. No DVR, ela própria indicou o horário do acidente com as taças e voltou 4 minutos. A tela mostrou o garçom Luiz recebendo uma bandeja, parando na quina do salão, sendo abordado por Almeida com um gesto curto, e depois mudando o percurso para a mesa 2. Ele não costuma fazer esse caminho, disse Rosa, firme. A rota do Luiz sempre é corredor lateral, mesa 5, 6 e só então 2. O sargento chamou Luiz. O rapaz suava, tremia. Falaram que era só para corrigir um erro, senhor, gaguejou. Um homem do assessor do Almeida me deu R$ 200 para trocar as taças. Disse que era para pregar peça no anfitrião. Nome do assessor, cortou o policial. César Duarte. Está lá fora, no carro. Uma equipe saiu imediatamente. Na tela, Rosa pausou o vídeo num frame, a mão de Almeida deslizando a taça, e o anel com a pedra quadrada que ele se orgulhava de exibir. A imagem falava. Sargento Eduardo tentou recuperar fôlego. Quem fez a denúncia? Ligação anônima, respondeu o policial com detalhes que só alguém aqui dentro teria. Os olhos de Rosa foram até a porta de serviço, onde Dona Odete, a governanta veterana, observava em silêncio. Ela deu um passo, hesitante, recebia uma ligação no fixo da copa. Um homem disse que iam queimar o doutor Eduardo no próprio banquete.
Pediu que alguém ligasse para a polícia antes que o senhor fosse preso por engano. Eu liguei do meu celular velho. Eduardo ficou imóvel. A humilhação que deixara correr livre na sala, agora, devolvia a ele um espelho incômodo. As pessoas que ele invisibilizava o salvaram. O sargento abriu o envelope pardo retirado da bolsa de Beatriz. Dentro, cópias de contratos com transferência de ações do Grupo Monteiro para uma offshore, em nome de Disco Compacto Participações. As iniciais acenderam a memória de Rosa, César Duarte. O plano era simples, disse ela, costurando na frente de todos. Escândalo com droga em festa do anfitrião. Ações caem na segunda. A offshore compra barato. O murmúrio virou indignação. A máscara da elite começou a rachar. Mais alguma coisa, senhora? Perguntou o sargento a Rosa. Tem, respondeu, caminhando até a despensa. Quando as taças caíram, alguém jogou fora um guardanapo com pó e batom. Eu ia levar o lixo, mas o cheiro estava estranho. Guardei o saco separado. Ela voltou com o saco preto etiquetado cozinha vidro. Usando luvas, o policial abriu e encontrou o guardanapo com pó branco, traços de batom cereja e papel filme com marcas de fita dupla, face a mesma do pendrive de Beatriz. Isso não prova nada, tentou Beatriz, já com a voz falhando. O sargento fez sinal a um perito. Teste de campo no pó do guardanapo. Reagiu positivo. Nesse instante, 2 agentes retornaram pela porta principal trazendo César Duarte algemado. No bolso do terno, um bloco com anotações, mesa 7 troca, pendrive, 22 e 15, ligação 22 e 27. César tentou explicar, mas a cronologia o esmagava. Quem mais está com o senhor? Perguntou o sargento. César desviou o olhar para Almeida. Só ele. O salão inteiro viu o cordão romper. Almeida tentou erguer a voz derradeira. Isso é armação. Esse pessoal da cozinha montou tudo. O sargento não se moveu. A testemunha principal desta noite é quem vocês tentaram calar. Virou-se para Rosa. Senhora Rosa Maria de Jesus, a partir deste momento, peço que relate, diante de todos, a ordem dos fatos que presenciou. Sua palavra será registrada e anexada ao inquérito. Rosa respirou, olhou o salão onde havia sido esfregão invisível por anos, e falou com a cadência de quem aprende a existir. Eu comecei o turno às 4. Às 8h20, viu assessor César falar com o garçom Luiz no corredor lateral. Às 8h25, vi Beatriz colar algo debaixo da mesa 2. Às 8h30, o senhor Almeida pediu que trocassem as taças entre a mesa 2 e a 7. Às 8h32, ele segurou o haste com o guardanapo. Quando as taças caíram, a senhora Beatriz guardou um envelope e o pendrive na bolsa. E às 8h35, eu liguei para a dona Odete pedindo que... Ela parou, corrigiu pedindo que ela ligasse para a polícia. Eduardo baixou a cabeça. O pedido de desculpas subiu-lhe à garganta, pesado como chumbo. Rosa, a voz dele falhou eu. Depois cortou o sargento. A festa acabou. Agora é investigação. E, pela primeira vez naquela mansão, os olhos que olhavam Rosa não passaram por ela. Pararam nela. Porque naquela noite, a faxineira que eles humilharam segurou a casa de pé. 2 agentes levaram César algemado. Almeida, ainda solto, gritava como fera acuada. Não sabem com quem estão lidando. Eu sou dono de metade desta cidade. Mas o tom, antes de arrogância, soava como imploração. O sargento deu ordem curta: prendam-no. As algemas fecharam no pulso com o mesmo som metálico que tantas vezes Rosa ouvira ao recolher talheres no salão. Desta vez, porém, era o banqueteiro do desprezo que tinha liberdade limitada. Os convidados, que antes aplaudiam Almeida, agora desviavam o olhar, como se nunca o tivessem conhecido. Beatriz ainda tentava se agarrar a alguma rédea de poder. Eu só segui instruções, não sabia o que tinha no pendrive. O sargento ordenou perícia imediata. Dentro do dispositivo, havia cópias de e-mails entre Beatriz e César, discutindo preços e acionistas. As provas queimavam como lâmpadas acesas. O salão, outrora palco de sorrisos ensaiados, transformara-se em tribunal improvisado, e Rosa, a invisível, era a testemunha que todos tinham de ouvir. Com Almeida algemado, Eduardo se aproximou de Rosa. Sua voz era grave, carregada de arrependimento. Eu errei, deixei que a humilhassem na minha casa. E, no fim, foi você quem me salvou. Rosa segurou firme o pano ainda úmido nas mãos, como se aquele tecido fosse seu escudo. Eu não fiz por você, doutor Eduardo.
Fiz porque não podia permitir que a mentira triunfasse. Eduardo tentou se justificar, mas percebeu que não havia espaço. Pela primeira vez, diante da faxineira que desprezara, ele não era patrão. Era apenas um homem que devia desculpas. Os convidados foram liberados um a um, sob registro policial. O salão, que horas antes transbordava champanhe e arrogância, agora cheirava a pó de vidro, suor e medo. Rosa caminhava entre as mesas como sempre, mas ninguém mais a via como a faxineira. Todos se afastavam com respeito, até com reverência. Dona Odete a abraçou, lágrimas nos olhos. Você carregou todos nós hoje. E Rosa percebeu que, naquele banquete, ela tinha servido mais do que pratos. Servira justiça. Quando os carros da polícia se afastaram com sirenes no ar, Eduardo anunciou, quase num sussurro para os que restavam, esta casa só continua de pé porque a Rosa manteve a verdade. O silêncio tomou conta. Os ricos, que nunca agradeceram nem pelo café servido, agora aplaudiam. Mas Rosa não chorou, nem sorriu. Guardou o pano no bolso e foi embora de cabeça erguida. Lá fora, a noite fria lhe trouxe um ar de liberdade. Ela sabia que, dali em diante, sua história não seria mais a da faxineira humilhada, mas a da mulher que, num banquete de máscaras, foi a única a ter coragem de mostrar o rosto da verdade.